que fala sobre a vaidade da vida. Salmo 39 diz assim, Salmo 39: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Mais uma vez, Salmo 39. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe o dia e deixe de existir. Salmos 39. Salmos 39. Deixa a tua Bíblia aí aberta no Salmos 39, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu queria, antes da gente começar a falar, queria orar pela sua vida e perguntar como é que você está, como é que está o coração aí nesses dias de quarentena. Está em paz? Está tranquilo? Como que está? Está nervoso? Está ansioso? Está aflito? Está tranquilo? Está em paz? Deus sabe como que nós estamos, né? Deus sabe. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, desejo do meu coração, Pai, é que meu irmão receba paz nesse momento, que essa palavra traga alegria para aqueles, ó Deus, que venham escutá-la e venham aplicar em suas vidas, porque essa palavra ela tem duas funções. Uma é de edificar, Senhor, a vida daquele que escuta, e outra é glorificar o Teu nome. Então, que o Teu nome seja glorificado nessa tarde e abençoa a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Bem, Salmos 39. Eu gosto muito de Salmos, particularmente eu gosto muito de Salmos. Eu acho Salmos maravilhosos. Salmos reflete muito o que está na emoção do salmista, o que o Espírito está fazendo brotar no salmista através das emoções. Isso aí explode em cânticos, explode, né, nas inquietações que tem no nosso coração. E o Salmos 39, ele é bem interessante, porque o Salmo 39 ele fala de duas coisas muito específicas, que caminham juntas, mas são diferentes. Às vezes a gente confunde uma com a outra. Primeiro, o nosso comportamento, como é que a gente age, como que as pessoas veem nós agindo. E segundo, são as nossas emoções, o que a gente realmente está sentindo por dentro, porque muitas vezes o nosso comportamento não condiz com o que a gente está vivendo aqui dentro, aqui do nosso coração. Exemplo, eu posso passar por você, você passar por mim, te dar um bom dia, falar tudo bem, tudo na paz. Aí você fala, não, tudo bem, tudo na paz, tem aquele comportamento maneiro, mas você sabe que às vezes dentro da gente o negócio não está bom. Às vezes a gente sabe que a gente coloca aquela máscara, né? A gente tem um comportamento de que está tudo muito bem, mas nem sempre as pessoas sabem, ou da maioria das vezes as pessoas não sabem como a gente está por dentro. Então, eu queria dar um tema para essa palavra para você. Não adianta mudar comportamento se nós não mudarmos na alma. Não adianta eu expressar algum tipo de comportamento se a minha emoção não tem nada a ver com o que eu estou, né, expressando externamente. E o salmista ele explica isso aí muito bem, muito maravilhosamente bem, quando você começa a notar que no capítulo, no Salmo 39, no versículo 1,
você vê o comportamento do salmista diante de algo externo que está acontecendo a ele. É um comportamento diante de um ímpio. Então você vai olhar aqui lá, tanto no capítulo, no versículo 1 até o versículo 3, você vai ver que o salmista ele ensaia um comportamento. Olha só que coisa interessante. Salmos 30, eu vou abrir novamente aqui, Salmos 39, versículo 1, olha só. Disse comigo mesmo, ao salmista, ele daquele debate com ele mesmo, tá? Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Ele tem uma decisão, ele tem uma volição. Ele quer guardar o caminho dele, ele quer guardar o seu testemunho, quer guardar o seu comportamento, as suas atitudes. Ele vai dizer, eu porei uma mordaça na minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Então ele tem uma circunstância, ele tem alguém diante dele que ele, na verdade, ele tem que manter uma atitude, um comportamento que aquela pessoa olhe para ele e não reprove ele, e ele tenha uma atitude condizente, uma atitude ética diante dessa pessoa. Então ele vai dizer no versículo 2 que ele vai emudecer em silêncio, ele vai ficar quieto, ele vai calar acerca do bem, mas começa a acontecer algo dentro dele. Externamente ele está calado, externamente está tudo sob controle, externamente está tudo maravilhoso, mas algo dentro do coração do salmista está acontecendo. Então, ao redor dele, as pessoas olham para ele e falam, poxa, ele sabe se calar diante da situação, ele sabe, se comportar diante da situação, mas qual o preço que ele está pagando por causa de tudo isso aí? Qual é o preço que nós pagamos às vezes no calar? Qual o preço que nós pagamos às vezes por causa do nosso comportamento ético? O que está acontecendo dentro da gente enquanto a gente decide manter um padrão de comportamento que muitas vezes a nossa alma lá dentro ela não está dizendo exatamente isso. Então vai exatamente acontecer isso com o salmista. No versículo 2 ele vai dizer que ele vai ficar mudo, ele vai se calar diante de uma situação qualquer, ele vai manter uma postura, mas o que vai acontecer com ele? A minha dor ela vai se agravar. E no versículo 3 ele vai dizer que esbraseou-se no meu peito o coração. O que significa? O coração dele está em frangalhos. Enquanto ele medita, ateia fogo. Então ele disse com a própria língua, dai-me, Senhor, a conhecer o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça o quê? A minha fragilidade. Então, você vai ver que tem uma consequência essa atitude do salmista de se calar diante de alguma situação, diante de calamidade, diante das circunstâncias que estão diante de nós. Muitas vezes a nossa postura é uma postura de quê? De tentar manter as coisas sob uma aparente calma, sob um aparente controle da situação. Mas muitas vezes Deus sabe o que está se passando dentro de nós. Deus sabe como que nós estamos. Vamos pegar esse exemplo agora do que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma pandemia, um momento sério, um momento que muitas pessoas estão desesperadas, pessoas não sabem como se comportar diante disso. A gente vê no mundo inteiro as pessoas se unindo em prol de uma situação. Aqui no Brasil as pessoas estão se digladiando, estão se batendo, estão brigando, estão discutindo umas com as outras. Umas estão falando que está tudo no controle, outras estão dizendo que está tudo fora do controle. Independente do que qualquer um ache, Deus sabe, na verdade, como está o coração de cada um. De cada um de nós. Daqueles que expressam que parece que têm muita fé, como aqueles que parecem, que não têm fé alguma, que estão completamente inertes com relação à situação. Mas, cara, Deus é aquele que sonda os corações. Deus é aquele que sabe realmente como nós somos. E não adianta nós tentarmos, com o nosso comportamento, esconder alguma coisa que está precisando de ajuda. Ok? Então eu sei que tem muitas pessoas que durante o dia elas ficam ali acalmando pessoas, trazendo palavras de ânimo. Isso é na verdade a nossa atitude. Nós temos que ter essa atitude como cristãos, de trazer paz em meio ao caos. Mas nós sabemos que muitas vezes nós estamos tendo esse comportamento, que é o comportamento esperado pela gente, mas muitas vezes dentro da gente nós não estamos tão calmos, nós não estamos tão em paz.
E às vezes quando a gente vai deitar, a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente começa a pensar a respeito como que vai ser amanhã, como que vai ser meu trabalho, como que eu vou me virar, como que eu vou comprar as coisas para dentro de casa, como que eu vou fazer com que a minha família se sinta em paz, né? Será que essa doença vai entrar na minha casa, vai fazer isso? E a gente fica ali como o salmista. O nosso peito se embraseando, a aflição começa a vir em nós, mas mesmo nós mantendo uma postura. E o salmista vai nos dar uma grande lição aqui. A primeira lição que o salmista traz para a gente é que não adianta nós mantermos apenas um comportamento externo, nós temos que ter um comportamento interno, uma coisa dentro de nós. Tem que haver essa paz no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender. E enquanto nós não entendermos isso, não haverá paz no nosso coração. Primeiro, é que nós somos frágeis. Ok? Nós somos frágeis. O salmista ele vai lá no versículo 4 exatamente dizer isso. Reconhecer a sua fragilidade. Ele vai reconhecer quem ele era. E isso para nós é libertador, porque tira essa capa da gente de que nós somos perfeitos, nós somos super-homens, nós somos super-crentes. Nosso papel é fazer com que as pessoas tenham paz, mas dentro do nosso coração precisa paz. Então, quer ter paz de verdade? Primeira coisa que você faz, meu amado, reconheça a sua fragilidade. Davi vai reconhecer a sua fragilidade nesse salmo. Reconheça quem você é, reconheça a sua dependência. No versículo 5 ele vai falar o seguinte, Pai do Senhor, Sandra, no versículo 5 ele vai falar assim, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, por mais que pareça aquele comportamento super poderoso, ele é vaidade. Por mais que pareça que ele está bem, ele é vaidade. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos observar que muitos planos foram desfeitos, né? Quantas pessoas hoje você não conhece, talvez você mesmo organizou talvez a festa do seu filho, o casamento da sua filha, o seu casamento. Vários planos foram desfeitos, vários sonhos foram adiados. Quanta coisa não aconteceu. E o que eu vou fazer diante disso? Primeiro, se lamente por causa disso. Exponha a sua emoção diante de Deus por causa disso. Chore, se é para chorar, você chora diante de Deus. Fale com Deus, seja sincero diante de Deus. Sabe, não adianta você manter um comportamento se internamente não é isso que você quer dizer. Faça como Jó, seja sincero, fale com Deus, exponha para Deus como é que está teu coração. Sabe, nós vamos ficar diante de tudo isso que nós estamos vivendo, é lógico que nós vamos ficar confusos. É lógico que muitas vezes nós, dentro do nosso coração, nós vamos perguntar, nós vamos ficar aflitos, nós vamos ficar irritados. Sabe por quê? Porque a gente planeja um monte de coisa. E quando essas coisas que nós planejamos fogem completamente do nosso controle, a única coisa que nós devemos recorrer é aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não vamos ter esse controle. Mas olha, é normal você se sentir aflito. É normal você se sentir angustiado. É normal, isso acontece, faz parte da nossa emoção. Expresse, se rasgue, seja sincero. Sincero é o quê? Ser sincera diante de Deus. Fale com Ele aquilo que você está sentindo de verdade, porque nós somos seres emocionais. Nós não somos extraterrestres. Deus nos dotou exatamente disso, de emoções. E se a gente aprender a controlar, amados, se eu já sei controlar o meu comportamento, mas não adianta eu controlar só o meu comportamento, porque a minha emoção é que vai ditar o meu estado de espírito. Então eu posso, sabe, falar que eu estou vivendo alguma coisa através das minhas atitudes, mas Deus sabe como é que está lá dentro. Então eu vejo homens e mulheres na Bíblia, eu olho para quando a Bíblia diz assim que Deus se apresenta para homens e mulheres na Bíblia e vai dizer assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito bom isso, sabe por quê? Porque quando eu olho para Abraão, eu vejo que Abraão mentiu. Quando eu olho para Isaac, eu vejo que Isaac falou meias mentiras. Quando eu olho para Jacó, nem se fala. E Deus se apresenta como Deus de pessoas imperfeitas, como eu sou imperfeito, como você é imperfeito, pessoas frágeis.
reconheça a sua fragilidade. Eu olho para o apóstolo Paulo, que coisa maravilhosa, um homem, amados, que foi ali, criado aos pés de Gamaliel, judeu, não só judeu, mas também tinha ele era também cidadão romano, tinha dupla cidadania, um homem conhecido, estruturado em filosofia, um homem estruturado na lei, na Torá, um homem que tinha um conhecimento vasto, cultural, imenso, e Deus vai usar esse homem para ser um vaso escolhido por Deus. Mas que coisa maravilhosa é eu ver que um homem tão usado por Deus, que escreveu a grande maioria das cartas que estão no Novo Testamento, ser um homem como eu e como você. E ele vai destacar isso também na Bíblia, Elias outro, que é um homem igual a mim e você. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas emoções que a gente. Você vai ver altos e baixos dessas pessoas. Você vai ver Paulo expressando em alguns momentos nas cartas dele tristeza sobre tristeza. Você vai ver aqui, eu destaquei esse versículo aqui, que Paulo ele vai se dirigir lá aos Coríntios. Ele vai se dirigir aos Coríntios e vai se dirigir a esses caras em fraqueza. Ele se dirige aos Coríntios em temor, em grande temor. Aí tu vai falar, como? Paulo? Paulo, apóstolo Paulo. Então ele vai destacar 3 situações. Ele se dirige aos Coríntios com fraqueza, com temor e com tremor. E eu acho que essas três características de quem se dirige ao outro em fraqueza, temor e tremor são características de quem depende de Deus. São características de quem vive diante de Deus. Isso vai denotar o quê? Dependência. É lógico, quando o apóstolo Paulo ele vai relatar a própria fraqueza dele, ele vai dizer, eu não posso mudar todas as coisas, eu não tenho controle de todas as coisas. Eu não tenho. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que vai aos Coríntios lá em temor, ele vai entender que o temor de Deus é o princípio do quê? Da sabedoria. Então ele não tem todas as respostas, ele não tem o controle de todas as coisas, mas pelo menos uma coisa ele tem, ele teme a Deus. E ele vai dizer em fraqueza, em temor e tremor. Então o que é isso? O tremor, na verdade, é a consequência do temor. Quem teme a Deus, treme na presença de Deus, é um resultado, é uma consequência de quem teme a Deus. O problema, irmãos, é quando nós mudamos o comportamento, mas não mudamos o coração. Não basta mudar exteriormente, não basta ter comportamento, o coração tem que estar afirmado nele. Mas olha, sempre guarde isso. O coração tem que entender a fragilidade humana. E o salmista ele vai fazer uma reflexão lá no versículo 6. Vamos ali, Salmos 39, 6. Salmos 39, 6, ele vai dizer: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Olha só, em vão ele se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então ele tem a certeza de uma coisa, que do homem são as preparações do coração, e a Bíblia vai dizer isso, do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa, a Bíblia diz que vem da boca do Senhor. A Bíblia diz que a nossa vida, ela passa como uma erva, seca-se e vai embora. A nossa passagem aqui nessa terra é rápida. Então o nosso coração tem que estar firmado naquele que nos salvou. Aí no versículo 7, ele mostra em quem nós devemos esperar. Então a situação está completamente fora do controle? Está. Você pode estar vivendo uma situação que fala assim, irmão, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou viver, eu não sei como que a situação está se desenhando para mim. Mas no versículo 7 ele vai dizer, e eu, Senhor, o que eu espero? Ele vai dizer, tu és a minha esperança. O Senhor é a nossa esperança. A Bíblia diz que Deus é nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Ele é a nossa torre forte, é Ele que nos sustenta. Então, seja sincero diante de Deus. Fale com Deus aquilo que Deus realmente sabe o que você é e o que você vive. O apóstolo Paulo, só para terminar essa questão do apóstolo Paulo, ele vai dizer a respeito dele mesmo que ele tinha uma fraqueza nele, que ele vai denominar de espinho na carne. Não quero entrar em mérito que seja um espinho na carne da vida de Paulo, não quero dizer isso. Mas eu entendo que isso que ele tinha, essa fraqueza que tinha em Paulo, fazia ele se aproximar de Deus.
Deus vai falar para ele, vai responder exatamente isso para ele, porque quando ele vai em direção ao Espírito para falar com o Espírito que te retirasse aquela situação dele, e Deus vai falar o que para ele? Paulo, basta a você, Paulo, a minha graça, pois a minha força, olha só, olha a fragilidade de Paulo, a minha força, ela se aperfeiçoa na fraqueza. A força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes, ele vai dizer, Paulo vai falar, antes eu vou me gloriar, sabe o quê? Nas minhas fraquezas, porque a força de Cristo vai se repousar sobre mim. Então, olha só que coisa maravilhosa. Talvez você esteja vivendo exatamente com muita dificuldade de lidar com as suas emoções. Talvez você esteja tomado por tristezas, tomado por assombro, tomado por angústia, tomado por ansiedade. Eu não sei o que você está vivendo. Entenda uma coisa. Tudo isso que você está vivendo não depende de você. Depende de Deus. Depende de Deus. O que Deus está falando contigo essa tarde é o seguinte, olha só. Não se firme na sua força. Não se firme na sua capacidade. Não procure entender todas as coisas. Apenas confia em mim. Confia em mim. Deus está dizendo para você assim, ó, o que você está vivendo não depende de você. O que vocês estão vivendo dependem de mim. Completamente de mim. E a gente quer pegar tudo e resolver todas as coisas. E para terminar minha palavra, eu gosto de ir para Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, lá no versículo 25, que vai falar sobre a solicitude da vida, sobre a ansiedade da vida. Né? A solicitude, por que vocês andam solícitos? Por que vocês andam ansiosos com o que vocês estão vivendo? Minha prima Michele, Glaucia, Deus abençoe vocês. Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Abra aí. Jesus vai falar uma coisa assim para os seus discípulos, aqueles que começam a andar com Cristo e que começam a ver as coisas acontecerem ao redor deles, eles são frágeis, mas eles têm uma palavra que é liberada por Cristo na vida deles. É o seguinte, olha, não andem ansiosos, não andem ansiosos. Aprendam a esperar, aprendam a confiar. Não andem ansiosos por quê? Pela vida. Você pode acrescentar um côvado ao seu dia. Você pode acrescentar um minuto à sua vida. Você não pode, a tua vida está na mão de Deus. Quantos que nós já conhecemos que passaram pela nossa vida e que nós não tivemos controle sobre a vida delas? Deus determinou um dia que nascesse, Deus determinou um dia que morresse. Deus é soberano na história. Eu costumo dizer, sempre conversar com meu irmão, que Deus, na verdade, Ele é o Senhor da história. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre nós. Então nós não devemos temer. Jesus fala isso para os seus discípulos: vocês vão andar comigo, então aprendam a viver uma coisa. Não andem ansiosos, não se preocupem com o que vocês vão vestir. Não se preocupem com a vestimenta de vocês. Não se preocupem com o que vocês vão comer. Não se preocupem com o que vocês vão beber. As aves do céu, elas não tecem, elas não fiam, elas não trabalham, mas Deus alimenta elas. Então, quando nós um dia decidimos andar com Cristo, entenda uma coisa, que a nossa vida foi entregue a Ele, e a nossa ansiedade precisa ser entregue a Ele. Então, lá no versículo 31, capítulo 6 de Mateus, ele vai ratificar isso. Se preocupado com o que nós comemos, com o que nós nos vestimos, com o que bebemos, Deus sabe, Jesus vai dizer, Deus sabe que você precisa. Ah, mas eu não tenho emprego. Deus vai arrumar alguém para fazer com que você seja abençoado. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. A única coisa que Ele quer é que nós aquietemos a nossa alma. Nós não devemos manter aquela atitude que o salmista teve, de olhar para a situação e falar assim, está tudo bem. Mas as emoções lá por dentro, Deus sabe como que o salmista estava. E o salmista, ele vai dizer, está tudo ruim, está explodindo aqui dentro. O problema é isso. Nós implodimos. Nós não externamos o que estamos vivendo aqui dentro. Muitas vezes nós colocamos para fora exatamente aquilo que as pessoas querem ver. Mas Deus sabe como é que está o nosso coração. Então lá no versículo 34 de Mateus 26, ele vai dizer, olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Irmão, está preocupado com a pandemia? Tá, eu também estou. Está orando por isso? Tu chora por causa disso? Eu choro também.
Sabe, você pensa nos seus? Então pensa, eu penso na tua mãe, eu penso na minha mãe, eu penso. Mas eu preciso, aí é nessa hora que a gente, na verdade, que nós precisamos viver essa palavra. Até o momento, amados, muitas vezes os cristãos não viveram o que realmente estão vivendo agora, e o que é ser provado naquilo que nós aprendemos. Até depender completamente de Deus, não dá para depender de mais ninguém, é só Deus. E a palavra de Cristo para a gente como igreja: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Viva hoje da melhor forma possível, ainda que seja dentro da sua casa, ainda que seja com a sua família. Viva o que Deus tem dado para você. Jesus vai dizer: basta, né, ao dia o seu próprio mal. Então a conclusão que eu chego aqui nesses salmos é que não adianta, amados, eu mudar apenas o meu comportamento. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar aqui no meu coração. Michele trouxe essa palavra boa aí. Lancemos toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus, pois só nele conseguimos resposta, solução, cura e tudo que realmente necessitamos. Amém, minha amada. É verdade, isso aí. Exatamente isso. Então, não vos inquieteis. Irmãos, olha só, Jesus não está dando um conselho para a gente. Jesus está usando essa frase no imperativo, está dizendo: não se inquiete, confia. Amanhã quem traz para a vida de vocês é quem? É Ele. Amanhã trará os seus próprios cuidados. O que você tem que resolver hoje, que você resolva hoje. De amanhã você vai resolver amanhã. É por isso que nós andamos preocupados. Preocupado é exatamente essa palavra, né? Preocupados. A minha ocupação para hoje é essa. Se eu pensar no amanhã, eu já estou me preocupando com relação ao amanhã. Eu estou me desgastando aqui. Não faça isso, meu amado. Aprenda a confiar no Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que isso é um exercício que nós precisamos fazer. E que nós, muitas vezes, nós vamos precisar orar muito, a gente chorar muito, se lamentar muito diante de Deus, para que o nosso coração fique confortável. Mas olha, faça como salmista. Mude a sua mente. Não adianta mudar por fora. Não adianta mudar comportamentos. Comportamentos, eles não mudam, nós não aprendemos com o comportamento. Nós só aprendemos quando nos emocionamos com alguma coisa de verdade. Quando a nossa emoção se envolve naquilo ali. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2: não vos conformeis com este século. Não tomem a forma. Quando ele fala não me conformar, não é ficar inconformadinho com o que está acontecendo, não. É não tomar a forma deste século. Qual é a forma desse século? É a forma do medo, a forma do pavor. Não tomem essa forma. Não tomem. Confiem. Mas ele vai dizer: mas transformai-vos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transformável, esse transformável lá na raiz grega é metanoia, é transformação de mente completamente. Se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar o meu interior, o meu coração, não brotar algo novo de Deus aqui, o meu comportamento vai ser apenas um ato religioso. Vai ser apenas um ato para que as pessoas olhem como o salmista estava vivendo no momento. Mas ele sabia que o coração dele estava queimando, ele estava implodindo, estava implodindo. Mas o apóstolo Paulo vai trazer essa palavra: olha, não se conformem com esse século. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha que coisa maravilhosa, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, olha aí. Você consegue entender que tudo que nós estamos vivendo tem a mão de Deus? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho. Por mais que eu não entenda, por mais que não chegue no meu intelecto, que é limitado, o porquê de todas essas coisas. Mas uma coisa eu entendo: Deus está no controle de todas elas. E eu só sei de uma coisa: que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para terminarmos, se você continuar lá no versículo 3, Romanos 12, versículo 3, na continuação desse versículo, é a base para o salmista, que nós começamos a ler aqui a respeito dele, mudar de vida. O que ele vai dizer? Cada um pense de si mesmo, e eu preciso pensar de mim, você precisa pensar a respeito de você. Cada um pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Sabe o que ele está querendo dizer?
Não pense que você é o cara. Não pense que você é o super-herói. Não pense além do que você possa imaginar. Não se ache o super pastor, não se ache o super diácono, não se ache um super membro de igreja, não se ache super mãe, não se ache nada. Não pense a respeito de você aquilo que Deus sabe quem você é. Não vamos ter essa presunção como uma igreja lá em Apocalipse tinha. Ela tinha fama de que vivia alguma coisa, mas na verdade não vivia nada daquilo. Sabe? A pior engano é o que nós podemos ter a respeito de nós mesmos. E a Bíblia vai deixar muito claro aqui no Salmo, que nós lemos no Salmo 39, da nossa fragilidade. De como nós somos frágeis. Então não pense a respeito de você que você é o bambambam. Não pense que você nunca vai cair. Não pense que você nunca vai pecar. Não pense que você, sabe, vai sempre acertar. Não, você não vai acertar. Reconheça a sua fragilidade. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas, aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Cada um pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, se o outro, você olha para o outro e veja que o outro tem muita fé, amém, que Deus abençoe. A medida de fé que Deus te deu é essa. Creia nisso. Agora, aprenda a confiar em Deus. Não desanima, não desista. Olhe para a sua condição, olhe para a condição que está ao redor. Se você é um cristão, entenda que tudo que nós estamos vivendo agora é uma oportunidade imensa de nós, apesar da nossa fragilidade, ajudarmos aos outros nas suas tribulações. Isso como? Através da nossa palavra, através das nossas atitudes, através do nosso consolo, através de uma rede social para você chegar, falar a palavra. É uma oportunidade que Deus está nos dando tremenda. Não reclama de tempo que Deus está te dando tempo agora. Deus está dando muito tempo para a gente fazer muita coisa. Que Deus abençoe sua vida. Muito bom estar com vocês. Divulguem a live da gente, o Grupo Hora dos Esclarecedores. Mais alguém lembrando que é um grupo que a gente criou para fazer estudo bíblico, para trazer uma palavra, para colocar um louvor, um clipe legal. Nós não usamos essa página aqui para fazer divulgação comercial, nem divulgação política, nada disso. Isso aqui é apenas a palavra de Deus e adoração ao Senhor. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, Michele, Cláudia, todos que apareceram aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu espero que o Senhor conforte o coração de vocês. E eu vou terminar minha palavra em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Tá? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço.